Claudinha, mais uma vez, abrindo o horizonte poético do nosso culto. Não sei se vocês conhecem a frase do escritor André Gide, que diz que com belos versos faz-se, às vezes, péssima poesia, mas com belas experiências, qualquer verso faz bela poesia. Eu acho que a experiência da primavera, que se inicia essa semana, é aquela que, com qualquer verso, se faz uma bela poesia. E no mês que a gente está terminando a reflexão sobre a Bíblia, talvez a primavera seja uma dessas experiências que nos fazem ler a Bíblia de tal forma que ela sempre vai ser uma bela poesia. A gente fala de primavera árabe para caracterizar esse movimento transformador que há poucos anos irrompeu em algumas culturas árabes e recolocou as mulheres num lugar de equanimidade, reviu a política e a relação com a religião em algumas tradições culturais de base muçulmana, e ao mesmo tempo mostrou para o mundo inteiro uma possibilidade de florescimento da juventude no meio de um caos social enorme no século XXI. A gente falou também de Primavera Negra, com a morte de George Floyd, de pessoas indo às ruas, negras e brancas, crianças, idosos, e gritando por justiça, e mudou o resultado de uma eleição, como aconteceu agora com a eleição do Biden. A gente adjetiva a experiência de maneira primaveril. Tive um amor primaveril, tenho uma fé primaveril, uma espiritualidade primaveril. De alguma maneira, a primavera é sempre poética e, ao mesmo tempo, é sempre revolucionária. Terminando o mês da Bíblia, a gente está aqui para refletir palavra bíblica e poesia primaveril. Que a primavera traga consigo os símbolos da reinvenção da beleza no nosso caminho. E que esses símbolos nos façam mais maduros e maduras nas nossas leituras de textos religiosos como a Bíblia, para que ali as flores cresçam, os espinhos sejam transpassados por beleza, e a gente consiga separar joios do trigo e se alimente das belas palavras que são aquelas em que Deus fala ao nosso coração. Que Deus abençoe o nosso culto e o nosso pastor Edson, que vai trazer a palavra poética e primaveril no culto dessa manhã, para cada uma de nós. Vamos ouvir, então, agora a música A Primavera, cancioneiro número 80. Doce canto vem no ar com a primavera, flores lindas vão chegar com a primavera, lírios, dálias, alecrins, violetas e jasmins. O sol vai brilhar, passarinhos vão cantar com a primavera, sinto eterna dentro em mim, bela primavera. Como é bom viver assim, com a primavera. Cravos, rosas, alecrins, violetas e jasmins. O sol vai brilhar, Cristo sempre em mim fará, bela primavera. Doce canto vem no ar com a primavera, flores lindas vão chegar com a primavera, lírios, dálias, alecrins, violetas e jasmins. O sol vai brilhar, passarinhos vão cantar com a primavera, sinto eterna dentro em mim, bela primavera. Como é bom viver assim, com a primavera. Cravos, rosas, alecrins,
sempre me fará bela primavera. Bela primavera. Pedrão, ficou bonito, hein? Cristo sempre fará em mim uma bela primavera. Coisa linda. Há dois textos aqui que orientam a nossa primavera, a primavera da ICI, que dizem assim. Primeiro, da Cecília Meirelles. Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. E a outra, do grande mestre chinês, Confúcio, que diz, é preciso comprar arroz e flores. Arroz para viver e flores para ter pelo que viver. É preciso comprar arroz e flores, arroz para viver e flores para ter pelo que viver. Nós vamos silenciar mais uma vez a nossa alma e nessa beleza primaveril, vamos pedir a Deus que Cristo faça em nós mais uma primavera, que a nossa vida floresça, que a nossa vida brilhe, que a nossa vida seja bela, que os pássaros encontrem em nós um lugar para pousar, que os outros encontrem em nós fonte de beleza, alegria para o olhar. Então, vamos silenciar. Vamos nos aquietar. Miriam, minha amiga, você pode orar para a gente pelas nossas primaveras do coração? Ai, maravilhoso Deus, que nos acorda com esse sol brilhante, com esse sol, com esse céu azul, com o canto dos pássaros e a primavera chegando, trazendo o perfume dessas flores que embriagam o nosso coração. Como é bom, Senhor, nós estarmos contemplando a natureza, com tudo que é belo que tu criastes, e essas plantas, essas flores, essas árvores, com todos os tons de verde, de vermelho, de amarelo, laranja, que essa primavera que chegou, que brote em nós o amor, que possamos levar esse amor, esse perfume para todos os nossos amigos, para todos os nossos irmãos, que possamos, Senhor amado, ter sempre o sol brilhando em nossos corações. E nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Que venham as primaveras. A gente vai ouvir agora a nossa primavera ambulante, que é o nosso pastor Edson, que traz consigo sempre palavras primaveris e arranca da Bíblia sempre novas primaveras. É com você, pastor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Alegria estar aqui de novo com vocês. Esse mês belíssimo da primavera. Obrigado, Alexandre, pelas palavras, sempre tão carinhosas. Muito bom ver esses rostinhos, né? E espero que logo essa visão seja face a face, né? Que possamos nos ver logo. Eu acho que a pandemia ela vai ceder, não é possível, e a gente vai poder se reencontrar, né? Se Deus quiser. O Alexandre pediu que eu falasse da Bíblia, hoje é o mês da Bíblia, né? Eu acho que toda a poética primaveril ela já está posta aqui, já abriu um guarda-chuva, um horizonte belíssimo. E eu não vou falar sobre a primavera, eu vou falar sobre a Bíblia, né?
mas eu tenho a impressão que essa hermenêutica bíblica, que não é minha, né, que assim, com a qual eu me identifico, que eu vou tentar expor aqui, ela é primaveril, né? Ela é primaveril. Curioso porque o texto de hoje é daqueles textos duros, né, do Evangelho, aqueles textos, né, que exigem muito de nós, né, essa hermenêutica primaveril. O texto diz o seguinte, está aqui o capítulo 8, capítulo 9 do Evangelho de Marcos: quem fizera tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe dependurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Olha os textos que o Alexandre dá aqui para eu refletir. É aquele lado sombrio, né, da linguagem bíblica, do universo bíblico. São aqueles textos que doem, né? O inferno, o fogo inextinguível, onde o verme é uma coisa de louco. E aí, como é que a gente dá conta desses textos, né? Então, ainda bem que o Alexandre me pediu de falar sobre a Bíblia, né? No sentido mais geral, genérico. Então, ele me livrou disso. Mas é curioso, porque o que eu vou falar, e vai ser muito rápido, né? Essa leitura que eu vou trazer para vocês, eu acho que é exatamente uma leitura que, de alguma maneira, ela enfrenta textos como esse, ela dá conta de textos como esse, ela não passa por cima, né? Então, vamos lá. Um livrinho que eu li há, acho que 3 anos, sobre essa temática da Bíblia, é um texto que fala sobre a Bíblia, e é um livro que eu recomendo para vocês. É o livrinho precioso da Karen Armstrong, publicado pela editora Zahar. O livro chama-se A Bíblia. Aliás, Alexandre, fica aí a sugestão, quem sabe, para se trabalhar esse livro, né, na classe Poutilho. É um belo livro. Às vezes eu percebo que no mundo acadêmico a gente torce-se um pouco o nariz para Karen Armstrong, como se ela fosse uma autora menor, mas isso não é verdade. Ela é uma autora grandiosa e tem essa qualidade, né, que você sabe, o nosso Rubem Alves sempre teve, de dizer coisas complexas com uma linguagem muito simples, com palavras muito compreensíveis. Esse é um mérito da Karen Armstrong. Então fica a dica aí, né? Já que nesse mês vocês se debruçaram sobre essa temática, a Bíblia da Karen Armstrong. É bonito que são 2 elementos assim básicos, né, que compõem o livro. De um lado, o processo de composição dos textos bíblicos, que é muito interessante. Uma coisa que chama atenção, por exemplo, é essa afirmação que ela faz, e que isso é consenso, né, até na comunidade mais acadêmica, que se debruça sobre, né, os textos bíblicos, é que a produção dos textos, né, que a gente vê aí, os evangelhos, né, no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, os profetas, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, a produção desses textos aconteceu sobretudo e principalmente nos momentos mais difíceis, nos momentos de exílio, nos momentos de dor, nos momentos mais destrutivos na história, né, do povo judeu. E é verdade, né? A destruição do primeiro templo, lá, né, no período da invasão babilônica, depois da destruição, né, do templo de Jerusalém, já no ano 70 da era cristã, é como se essa destruição, ela, por incrível que pareça, ela fizesse aparecer, né, um emaranhado de textos, né, esse interesse
pelas escrituras, ganhasse uma força impressionante. Ela vai descrevendo como é que foi essa história, muito detalhadamente e numa linguagem muito simples, muito compreensível. E o outro lado, ela tenta mostrar também, né, como que esses textos que nasceram, né, são textos datados, a gente pode dizer assim, são textos que nasceram da história, né, desse povo, como que esses textos foram sendo lidos por esse mesmo povo e depois os povos, né, que se sucederam a esse período aí da confecção das escrituras, né, primeiro os judeus, como é que eles liam esse texto, e depois como as comunidades não judaicas, né, liam esse texto, que é o problema da hermenêutica, né? Então, não é só a composição dos textos, mas assim, como é que esses textos depois eram lidos, quais os sentidos que se dava a esses textos, né? E aqui é o ponto para a gente que eu queria chamar a atenção, esse ponto das hermenêuticas. E aí é bonito, porque ela mostra uma diversidade hermenêutica, uma diversidade. Você tem, por exemplo, né, aquela leitura mais rabínica ali, no contexto judaico, né, no final do primeiro século, começo do segundo século, terceiro, de uma riqueza imensa. É para essa que eu vou lançar o meu olhar, convido vocês a fazerem o mesmo. Ela fala da leitura medieval, que é aquela leitura chamada dos 4 sentidos das escrituras. Olha que coisa interessante, a escritura não tem um sentido só, né? É que nem o nosso corpo, não tem a pele só, tem uma coisa mais profunda, tem os artelhos, tem os ossos, tem as veias, assim as escrituras. Isso que vocês estão vendo, né, num primeiro momento, esse olhar mais literal, digamos assim, é verdade, é a pele da escritura, mas ela tem outros sentidos, tem um sentido alegórico, tem um sentido moral, tem um sentido místico. Olha que coisa bonita, né? Como que é uma leitura, assim, que mostra, né, de uma riqueza hermenêutica. Pois você tem a leitura que os modernos fizeram da Bíblia, a leitura da Reforma, como é que aquele povo ali do século XVI se debruçava, como é que lia, como é que interpretava o texto bíblico. Depois, mais à frente, dentro desse espectro mais iluminista, século XVII, XVIII, XIX, etc., como é que se olhava para o texto bíblico. Então, é um livrinho precioso, é um livrinho precioso. Mas o que me toca nesse livro, particularmente, que me tocou, né, e com muita frequência eu volto a ele, né, é uma das hermenêuticas, né, a qual eu destaco aqui, então, né, junto com vocês, que é essa hermenêutica, essa forma de ler a Bíblia, de interpretar a Bíblia, daquele movimento rabínico ali dos primeiros séculos depois de Jesus Cristo, né? Aquele movimento, né, que aconteceu ali, sobretudo com os fariseus, foi muito importante a presença dos fariseus, sem o templo, sem toda aquela dinâmica dos sacrifícios, né? Sem a classe sacerdotal, né? E agora? Onde é que está Deus? Como é que Deus se revela para a gente? E aí os textos, né, começam a ter uma importância muito forte. E é ali que, segundo a Karen Armstrong, está dizendo, que dizem todos os estudiosos aí desse período, que aparece uma forma de hermenêutica, né, de interpretação do texto sagrado, do texto bíblico, chamada de Midrash. Midrash, né? Que, na verdade, é uma forma que, de alguma maneira, já está presente, mas ela se solidifica ali. Ela vem de um verbozinho chamado darash. Darash significa investigar, procurar. O Newton Bonder, que vocês conhecem, deu o nome, né, a essa instituição que ele criou aí no Rio de Janeiro, lá no Leblon, que é uma instituição interessantíssima, né, que é uma espécie de nó, né, onde se encontram a filosofia, a psicanálise, o teatro, a literatura, a religião judaica fortemente, né? O Newton Wood é uma espécie de teólogo da cultura, né? E ele deu nome a essa instituição de Midrash. Midrash, então é muito, muito interessante esse Midrash, né? Fazendo referência a essa sacada desse rabinismo ali dos primeiros séculos. Aliás, o Alexandre provavelmente já deve ter estado lá falando, né, sobre várias coisas. Então, qual que é a ideia, né, dessa leitura bíblica, dessa hermenêutica bíblica?
O texto é muito rico. O texto tem uma plenitude que não se esgota. O texto é uma fonte borbulhante. Então, tem que procurar, tem que investigar, tem que cavucar, eu diria. Eu gosto dessa palavra, cavucar. Tem que fuçar. Uma vez eu usei esse verbo com a dona Lene. Falei, dona Lene, nós temos que dar uma fuçada nos documentos da igreja, mas ela ficou brava comigo. Falei, o que é fuçar? Isso é coisa de focinho, isso é coisa de porco. Que é um verbo que a gente usa muito lá no interior, né? E a dona Lene me chamou a atenção. Mas, a dona Lene, me perdoe, tem que fuçar, tem que cavucar para descobrir, para inventar, para fazer nascer novos e múltiplos sentidos para a vida. Por que isso? Porque ler um texto sagrado como a Bíblia é isso, é produzir novos sentidos. O Alexandre falou aí que a primavera nós precisamos de arroz para viver, como disse o poeta, e nós precisamos de flores para que nos deem razões para viver. A leitura da Bíblia, para esses rabinos, para essa comunidade midrástica, é isso. O texto é rico. E ele sempre pode nos ajudar a dar um sentido para a nossa vida nesse momento. Mas é preciso entrar, é preciso cavucar, é preciso, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, brigar, inclusive, com o texto. Mais do que isso. É preciso, às vezes, machucar o texto. É preciso quebrar o texto. É preciso mudar o texto. Imagina um fundamentalista desses do nosso tempo, e são tantos, né? Me ouvindo falar isso aqui. Mas é exatamente isso. Então, é muito bonito, porque há uma fonte inesgotável, né? E o ponto mais importante é que o texto ele tem que inspirar uma forma de ação no mundo. Ele tem que nos convidar ao que eles chamavam de micra, uma ação no mundo. Não é assim que vocês sentem de vez em quando aqui, né? E quase sempre, né? Nas mensagens, nas nossas liturgias, né? As boas liturgias, as boas mensagens, e confessemos, né? Quanto tempo tive aí à frente da gente, o Alexandre está aqui agora há pouco tempo, às vezes eu me sentia frustrado numa liturgia que eu preparava, num sermão, que eu cavucava, chegando na hora de apresentar, era uma frustração que dava essa impressão de que aquilo, de alguma maneira, embora, né, tivesse pesquisado tanto, tivesse pensado tanto, aquilo não está o bom, o barato para os midrásticos, é isso, quando aquilo inspira você, eu quero viver, eu quero ir para essa semana, isso me trouxe uma coisa diferente, isso me abriu um horizonte. É isso. Quando o texto responde de alguma forma às nossas inquietações, às nossas buscas, às nossas angústias, todas comunitárias, as nossas questões candentes do dia a dia, e inspiram, Mica, uma forma de agir no mundo de tal maneira que a gente possa viver aquilo que nos incendeia, nos encandeia. E uma coisa bonita do Midrash era o seguinte, fundamental, de que toda leitura do texto sagrado, ela tinha que ser guiada, ela tinha que ser abraçada, ela tinha que ser, né, tomada pela compaixão. Esse é o ponto mais bonito dessa hermenêutica bíblica, né? Por quê? O que eles diziam? Porque a essência do texto sagrado, da Torá, é a compaixão. É a compaixão. E aí tem uma história do Rabino Hillel, né, que foi contemporâneo de Jesus, e eu me lembro, e tem uma expressão dele que vocês vão reconhecer, porque ela de alguma maneira aparece nos evangelhos, né, na boca, nos lábios de Jesus, com uma pequena variação. Eu me lembro que eu fui numa palestra na Academia Brasileira de Letras para ver o Newton Bonder falar sobre o que é judaísmo.
E eu me lembro direitinho, como se fosse hoje, que ele começou a sua exposição, né, para dar uma resposta a essa questão que o trouxe ali, que o levou ali. O que é o judaísmo? Ele começou contando essa história do Rabino Hillel, de alguém que chega para o Rabino Hillel e diz o seguinte: se você, equilibrando-se numa perna só, conseguir para mim, estando equilibrado numa perna só, resumir a Torá, eu me converto ao judaísmo. E vai o Rabino Hillel, né? Fica equilibrado sobre uma perna só e dá a seguinte resposta: não faz ao teu próximo o que for odioso a ti mesmo. Esta é toda a Torá. E o resto é comentário. Vai estudá-la. Aí dá para falar numa perna só. Até o Alexandre faria. Olha só. O que é o judaísmo? O que é a essência da tradição judaica? Não faz ao outro que seja odioso para você. Dito de uma maneira positiva, faz ao outro aquilo que é o melhor que você gostaria que fosse feito com você, em você. Isso é a lei, isso é a Torá. O resto é comentário. Vai estudar. Olha que sacada. O que é o estudar? O que é essa ânsia midrástica, né? O que é essa ânsia dos estudantes da Mishnah? O que é essa ânsia dos estudantes do Talmud naquela série, né, que a gente viu aí na Netflix, dos Hassidim, né? Aquele grupo judaico ultraconservador que vive lá nos arredores de Jerusalém, a gente percebe essa coisa. Eles são pagos, eles vivem para isso, para estudar, para estudar. Estudar para quê? Para descobrir esse núcleo de compaixão. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ou seja, o princípio, né, o fulcro do texto sagrado é essa recusa em impingir, em infligir qualquer espécie de dor ao ser humano, a qualquer criatura nessa vida, a qualquer coisa que viva. Então, quando estudavam o texto, o que esses rabinos, né, midrásticos tinham que fazer? Eles tinham que, no fundo, descobrir esse núcleo de compaixão que está encapsulado no texto, digamos assim, né? E ao abrir, né, a esse abrir primaveril, né? É como se o texto precisasse conhecer uma primavera também, e ao abrir, ao desencapsular, ele soltasse e inspirasse a comunidade a agir de uma maneira diferente no mundo. E por essa perspectiva, vai dizer a Karen Armstrong que o propósito da exegese, daquela hermenêutica, então, quando o rabino está lá estudando para falar para a comunidade, é inspirar a comunidade, não inflar o ego do exegeta. Muito interessante isso. Então, desencapsular o núcleo de misericórdia, nem que seja necessário para isso lutar com o texto, quebrar o texto, trincar o texto, modificar as palavras do texto bíblico. E aí a Karen Armstrong dá um exemplo que vocês vão se emocionar, eu acho, como eu me emocionei quando eu li isso pela primeira vez. É um discípulo do Rabino Akiba, que é um dos grandes representantes, né, desse rabinato midrástico, digamos assim, e um dos discípulos dele, o Rabino Meir, um dia está estudando com a comunidade um texto do Deuteronômio, né? E aí abre-se lá o Deuteronômio e depois faz a discussão. E aí, o que diz o texto do Deuteronômio? Se uma pessoa culpada por um crime capital for morta, né? É o que diz lá o Deuteronômio, aqueles textos horríveis, né? E for pendurada numa árvore, e o corpo dela ficar ali durante toda a noite, então deverás enterrá-la no mesmo dia, porque um enforcado está sob a maldição de Deus. Olha que texto.
pesado. Aquela pessoa que foi enforcada, aquela pessoa, né, que recebeu aquela pena, né, por um delito que cometeu. Ela não pode passar a noite toda, ela tem que ser enterrada imediatamente, porque ela está sob a maldição de Deus. O que o Rabino Meir faz? Ele fala assim, não, nós vamos ler diferente esse texto. Nós vamos fazer um joguinho de palavras aqui. Olha a criatividade midrashica, poética, primaveril. Fala assim, para a comunidade dele, não leiam Kilelot Elohim, maldição de Deus. Kilelot Elohim. Leiam, sim, Kalat Elohim, que significa o quê? A dor de Deus. Ele não está sob a maldição de Deus. Ele está sob a dor de Deus. A dor de Deus. Percebe? Percebem a mudança? Percebem o que é desencapsular o núcleo de misericórdia que está ali? Usando a criatividade humana, linguística, fazendo um jogo de palavras. Não leiam Kilelot, leiam Kilat. Ele não está sob a maldição divina. Ele está sob a dor divina. Deus está chorando, Deus está sofrendo com esse homem, com essa pessoa. É uma vida que está ali naquele lugar. Então, esse é um exemplo assim clássico dessa leitura midrástica, dessa forma de interpretar o texto. Vem aquela coisa louca, justificando as coisas mais horrendas do mundo, aquele machismo, aquela misoginia, aquela visão patriarcal, aí, é preciso quebrar isso aí, para que esse texto faça soltar, desencapsular o núcleo de misericórdia que há nele e dê um sentido hoje para a nossa vida e nos inspire uma forma de viver a nossa vida hoje, agora. Vocês sabem, o texto bíblico está cheio desses textos complicados, difíceis. Eu me lembro uma vez de uma leitura midrástica que o Moser, o nosso querido Moser, né, que esteve aí conosco recentemente, né, o Alexandre convidou, que o Moser uma vez fez uma leitura midrástica, eu nem sei, né, quer dizer, se ele sabia que era uma leitura midrástica, mas foi, né, por essa perspectiva aqui que eu estou trazendo para vocês, da Karen Arms, é um texto lá do Novo Testamento que vocês conhecem bem, que diz que não vos enganeis, né, 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 9, não vos enganeis, aqueles textos pesados, né, nem impuros, nem idólatras, nem sodomitas, nem efeminados, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados entrarão no reino de Deus. Sai dessa, Alexandre. Gente querida, como é que a gente faz uma leitura midrástica de um texto como esse? E aí eu me lembro direitinho o Moser, o midrash do Moser. Nem impuros, nem puros, nem santos, nem pecadores, nem certinhos, nem errados, senão aqueles e aquelas inundados e inundadas pela graça de Deus herdarão o seu reino infinito. Olha que interessante. Faz o texto dizer uma outra coisa. E faz o texto, nesse sentido, voltar ao sentido mais profundo, a essa linha que costura o texto sagrado do começo ao fim. A compaixão, a misericórdia. Ver o outro como um semelhante e não um subalterno. Então, essa é a leitura midrástica. Nenhuma interpretação que gere arrogâncias, que alimente qualquer espécie de superioridade de uns sobre os outros, se sustenta com essa leitura misericordiosa, essa leitura midrástica do texto bíblico. O texto de hoje diz, né? A gente começou a leitura aqui, mas olha só, Alexandre, você falou de um poema aí, né, se eu não me engano, da Adélia Prado, que ela diz que aprendi a deixar-me cortar como a primavera.
O texto de hoje está falando de cortes. Se a tua mão te faz tropeçar, corta. Se o teu pé te faz tropeçar, corta. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. É hora da leitura midrástica. É hora da poesia. Olha só o que a Adélia está dizendo. Se esse cortar é um cortar para fazer nascer a primavera, eu quero cortar. Se a tua mão te faz tropeçar, corta. Porque é melhor entrar maneta. Ora, a nossa vida, a gente poderia dizer, por essa perspectiva da leitura compassiva, midrástica, a nossa vida, ela vira um inferno quando a gente vive de punhos cerrados, quando as nossas mãos são como garras, quando nossas mãos são como armas. É preciso uma transformação das nossas mãos. É preciso uma primavera das nossas mãos. Aprendi a deixar-me cortar como a primavera. E os teus pés? O que fazem os teus, os nossos pés? Vamos dar um banho primaveril de amor neles. Vamos para uma roda de samba urgentemente. Ai, pandemia! Para que a nossa vida não se transforme no inferno, de ficar pisando nas pessoas, de ficar pisoteando a fragilidade alheia. Aprendi a deixar-me cortar como a primavera. E os nossos olhos? Saiamos desse inferno, de um olhar carregado de juízos, de comparações, esse olhar que não enxerga nada além de si mesmo. Que vê, no fundo, a si mesmo no outro. Nesse espelho infinito, um espelho de projeções de si. Sofremos o mesmo mal como aquela gente que via uma pecadora onde Jesus via uma mulher. Mudemos o nosso olhar. Coloquemos o colírio da compaixão nos nossos olhos. Saiamos desse inferno que é o olhar egoísta. Aprendi a deixar-me cortar como a primavera. Essa é a leitura midrástica, essa é a hermenêutica daquela gente bonita ali do começo, dos primeiros séculos, e que eu acho que nos deixou um legado belíssimo. Não é a única leitura, em absoluto, mas é uma leitura que me parece muito interessante e que pode nos ajudar muito a realmente deixar com que esse texto maravilhoso seja uma fonte a jorrar novos e bonitos sentidos para a nossa vida. E aí é preciso quebrar os textos violentos e banhá-los com compaixão e misericórdia. É isso. Faz sentido para vocês? Um beijo. Muito bom, pastor. Me senti aqui podado no sentido das podas, cortado, arrancado, para que surja da gente, de mim, essa primavera de olhares que interpretem a Bíblia, arrancando o sentido pelo qual a vida vale a pena. Que coisa linda. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vou pedir para todo mundo pegar o pão, o vinho, o suco,
vou celebrar com o meu amigo, o pastor Edson, essa Eucaristia, mas antes, nos preparando para esse momento, nós vamos ouvir dois versos, duas estrofes do Inário Evangélico 140, a música Você faz o pão, amigo, eu faço o vinho? Sim, claro. Naquele momento em que Jesus se viu desafiado a transformar o deserto, a aridez da morte injusta em primavera, transformar versos horríveis de morte em versos poéticos de beleza. Ele, com seus amigos e amigas, celebrando a libertação de Israel da escravidão do Egito, e se vendo sob o poder de uma nova destruição, ele pega um pedaço de pão e poeticamente vai transformar tudo isso em beleza, em corpo, em vida, e vida que alimenta. Dá graças, distribui entre todos e todas, dizendo: tomai e comei, isso aqui sou eu, isso aqui é meu corpo, minha vida. Isso aqui é a poesia de cada verso que eu escrevi enquanto estava com vocês. Comam, mastiguem, se alimentem de mim. De igual maneira, Jesus tomou o cálice e, após haver dado graças, o distribuiu aos seus, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebam dele todos e todas. Façam isso em memória de mim, ó Deus, Jesus amoroso, maravilhoso, ó vento sublime, sublime Espírito de luz, derrama sobre nós esse vinho. As nossas vidas andam tão secas, nós estamos tão esturricados pelas forças dos acontecimentos do nosso tempo. Nós estamos, ó Deus, os nossos pés estão tão secos, as nossas mãos, elas estão tão duras, ó Deus. O nosso olhar é um olhar tão fixo, é um olhar pouco transparente. Joga vinho nos nossos olhos, ó Deus. Joga vinho nas nossas mãos, joga vinho nos nossos pés, amolece as nossas feridas, as nossas durezas, transforma a nossa vida, porque é isso que tu queres, é isso que esse texto belíssimo da tua palavra nos convida, é para esse lugar que ele nos chama cada dia, e que vivamos assim, transformados por esse vinho bom do teu sangue, que é vida, que é alegria, que é a possibilidade de termos razões renovadas para viver e caminhar neste mundo.
Obrigado. Fazemos isto em tua memória. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. E não deixe-nos cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, a vida, a beleza, a plenitude, as primaveras. Amém. Antes dos avisos, da oração pelos aniversariantes e a bênção final, vamos ouvir a música Maior, de Danny Black. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito ou se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Espero que a gente saia daqui melhor do que a gente era antes. Mais repletos e repletas de palavras de beleza, como as que o nosso pastor mostrou hoje, do que antes. É esse o sentido dessa música para o final do nosso culto.
Na quarta-feira, o conselho vai se reunir para a gente bater um papo, colocar os assuntos em dia, né, realizar as decisões necessárias para esse momento da ICI. E também eu gostaria de avisar que a ICI está com um perfil novo no Instagram, @Igreja Cristã de Ipanema, claro, sem o tio, né? Igreja Crista de Ipanema. Se quem quiser lá frequentar, será bem-vindo, né? Pode distribuir para outras pessoas, para novos seguidores, e ali a gente vai postando as notícias, frases, pensamentos, tudo que tem a ver com o espírito da ICI. A ICI está recebendo doações, assim como o CREI, pelas contas que estão no boletim de hoje, como das semanas anteriores. Quem quiser fazer por Pix, contribuir para a manutenção do CREI da igreja, é fácil. Tem lá os 2 Pix, é só pegar, copiar e colar, e aí já ajuda a comunidade, assim como o CREI. Os aniversariantes da semana não saíram hoje. Não está aqui. Alguém saberia? Bem que eu procurei, não achei. Mas nós vamos conseguir continuar a classe Pontilis às 18h30, terminando já o livro do Leonardo Boff, que nós estamos lendo, e entrando já imediatamente no livro do Rubem Alves. Às quartas-feiras, as reuniões de oração, sejam as reuniões gravadas e editadas pelo Vitão, ou as reuniões online, né, com a presença do Samuel e de quem quiser estar, né, ali ao vivo participando. E às 11 horas continuamos aqui, aos domingos, né, pela plataforma Zoom. Alguém daqui está aniversariando ou sabe de alguém da igreja que aniversaria essa semana, alguém da família, para a gente agradecer, orar antes do término do culto? Tá. Eula Maciel faz anos hoje, tá? A Eula? 93 anos. Eula Maciel faz 93 anos hoje. Que beleza! Puxa, Eulinha. Gosto muito dela. Pessoa querida. Muito bom. Quem mais? Eu já fiz. Quero que você tire isso aqui agora. Aqui no celular. Pode deixar que eu tiro aqui. Vilma. Que bom. Mais alguém sabe? Se não sabe, eu vou pedir para o pastor Edson orar pela Eula, uma pessoa muito, muito, muito querida mesmo. E depois pedir a bênção de Deus para as nossas vidas essa semana. A Ruth também está quero que peçam a Deus que me abençoe na nova residência, para onde ela está indo na sexta-feira próxima. Beleza, Rutinha? Muito bom. Parabéns. Tenha lá um lugar de muito aconchego e muita paz. Pastor, com você, meu. Muito bem, vamos então receber a bênção. Vou ligar para a Eula, vou ligar logo em seguida, 93 anos. Que bom, Vilminha, que você falou, nossa querida Eula. Rutinha, sucesso aí na nova residência, que dê tudo certo, né? E vamos, então, receber a bênção e a graça do nosso bom Deus. Então, filhos e filhas, como cantou o Berrelde, né? Do mistério e do silêncio. Que Deus seja misericordioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto amoroso. E em todo tempo, Ele, o Deus amoroso, nos dê a sua graça, nos dê a sua paz. Em nome do Pai, que também é mãe, em nome do Filho, nosso amigo carpinteiro de Nazaré, em nome do sopro do Espírito, agora e sempre. Amém. Amém. Semana que vem começa o mês da reforma. Como nós fizemos ano passado,
nós vamos celebrar a reforma do primeiro grande reformador do século XIII, que foi Francisco de Assis. Então, uma reforma à luz da tradição franciscana, os textos bíblicos que São Francisco leu, sobretudo os evangelhos, e como que ele se inspirou e como que isso ainda pode nos inspirar. Depois nós vamos ter vários convidados com temas ligados à reforma, para a gente pensar a atualidade e a exigência de novas reformas. E, é claro, nosso pastor Edson vai vir falar também, é óbvio, para que a gente possa repensar, né, possíveis reformas no nosso tempo. Então, bem-vindas e bem-vindos ao mês da reforma. Um abraço da paz e um excelente domingo. Abraço. Bom domingo. Bom domingo, pessoal.